Desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar tem desfrutado dos status de moeda de referência mundial, e os Estados Unidos soube aproveitar muito bem disso para se tornar uma megapotência que é hoje. Mas o seu reinado está sendo desafiado. Com a ascensão da China como uma potência econômica global e o surgimento de novas tecnologias financeiras, a posição do dólar como principal moeda de reserva está sendo questionada e ameaçada. Muitos países têm negociado para tentar derrubar o poder do dólar. Neste vídeo, vamos explorar como as novas formas de transações, juntamente com a ascensão do yuan chinês, está afetando o dólar e o que isso pode significar para os Estados Unidos e para a economia global. Será mesmo que estamos testemunhando o fim da hegemonia do dólar e quais são as consequências disso para a economia americana e global? Vamos descobrir juntos logo após a vinheta. A história da moeda é uma das mais fascinantes da humanidade, pois está diretamente ligada à evolução da sociedade e à forma como as pessoas organizam suas atividades econômicas. Desde a antiguidade, as moedas foram utilizadas como meio de troca, unidade de medida de valor e reserva de valor. Antes de existir a moeda de fato, a humanidade fazia transações com qualquer tipo de troca, desde o trigo até o couro. Esse sistema econômico ficou conhecido como escambo. As primeiras moedas relatadas aparecem na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C. Elas foram feitas de metais preciosos, como o ouro e a prata, e tinham formatos irregulares. Com o passar dos anos, as moedas foram sendo aprimoradas, ganhando formato e pesos padronizados, o que facilitou seu uso no comércio. Durante a Idade Média, as moedas continuaram a ser utilizadas, mas a sua emissão ficou a cargo de reis e autoridades locais. Com o tempo, surgiram as moedas de papel, que facilitaram ainda mais as transações comerciais. No século XX, com o avanço da tecnologia, as moedas eletrônicas começaram a ganhar espaço, o que revolucionou o mercado financeiro. A primeira forma de moeda eletrônica surgiu na década de 1960, quando os bancos começaram a utilizar os sistemas eletrônicos para transferências de fundos entre contas. Hoje em dia, as transações financeiras podem ser feitas de forma rápida e segura, graças às novas tecnologias. Porém, ao longo do tempo, uma moeda ganhou tanta força que passou a ser considerada como a principal moeda do mundo. O dólar é a principal moeda de reserva internacional e é amplamente aceita em todo o mundo como meio de pagamento. Sua posição como principal moeda do mundo foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergiram como a principal potência econômica e militar do mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano já havia se tornado a principal moeda de reserva internacional, com as reservas dos bancos centrais sendo composta principalmente de dólares e ouro. No entanto, a guerra provocou uma mudança na dinâmica global, com a economia dos Estados Unidos crescendo rapidamente, enquanto economias europeias e japonesas estavam em ruínas. Em 1944, representantes de 44 países se reuniram na cidade de Brava, nos Estados Unidos, para discutir a criação de um sistema monetário internacional que pudesse promover a estabilidade econômica. Os participantes concordaram em criar o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é conhecido como BIRD. Também estabeleceram um sistema de taxas de câmbio fixas com o dólar, como moeda de referência. O sistema monetário de Bravas durou até 1971, quando os Estados Unidos abandonaram o lastro do dólar em ouro, devido à crescente pressão inflacionária e ao déficit comercial. Isso levou a uma desvalorização do dólar em relação às outras moedas, o que levou a uma série de acordos entre os países membros do FMI para ajustar suas taxas de câmbio em relação ao dólar e evitar flutuações excessivas. Desde então, o dólar se tornou a principal moeda de reserva internacional, com cerca de 2/3 das reservas mundiais sendo composta por dólares. Ele é amplamente utilizado em transações internacionais, incluindo comércio, finanças, investimentos e moeda, em que a maioria das commodities como petróleo e ouro é negociada.
A posição do dólar como principal moeda de reserva internacional é reforçada pela força da economia dos Estados Unidos e pela estabilidade política e econômica do país. Além disso, o dólar sempre foi visto como uma moeda de reserva segura e confiável em relação às outras moedas, que podem ser mais voláteis e menos previsíveis. Em 2020, o valor das notas e moedas em circulação nos Estados Unidos era de cerca de 2,5 trilhões de dólares, enquanto o valor das reservas internacionais de dólares eram cerca de 6,6 trilhões de dólares. Isso mostra a importância contínua do dólar como principal meio de pagamento e reserva de valor de todo o mundo. No entanto, apesar da dominância do dólar, existem sinais de que outras moedas como o yuan chinês está ganhando uma grande importância no cenário mundial. A China hoje é a segunda maior economia do mundo e tem uma moeda forte. Além disso, o governo chinês tem promovido o uso do yuan em transações internacionais, oferecendo incentivos para que as empresas e governos estrangeiros utilizem a moeda em vez do dólar. Embora muitos analistas não acreditem que o dólar irá perder sua posição como a principal moeda do mundo, é possível que outras moedas ganhem importância nos próximos anos à frente. A importância do yuan chinês é sinal de que o mundo financeiro está mudando, e que o dólar pode enfrentar a maior concorrência no futuro desde a criação do euro. Está curtindo o conteúdo? Não esquece de deixar o seu like. Valeu, vamos continuar. Nos últimos anos, o yuan chinês tem ganhado a importância no cenário mundial. Isso tem afetado o valor do dólar americano. O governo chinês tem promovido o uso do yuan em transações internacionais e oferecido incentivos para que empresas e governos estrangeiros utilizem a moeda ao invés do dólar. Essa estratégia faz parte dos esforços do governo chinês para aumentar a influência do país no cenário mundial e reduzir sua dependência do dólar. Uma das principais maneiras pelas quais está afetando o dólar é através da mudança do equilíbrio de poder econômico. A China agora é a segunda maior economia do mundo e a sua crescente influência econômica está levando a um aumento na utilização internacional. Isso significa que menos transações estão sendo feitas em dólar, o que pode levar a uma redução na demanda pela moeda americana e, portanto, uma queda no seu valor. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia chinesa cresceu uma taxa média anual de 9,6% entre 2000 e 2020, enquanto a economia dos Estados Unidos cresceu uma taxa média anual de 1,6% no mesmo período. Isso significa que a economia chinesa está crescendo mais rápido do que a economia americana e pode eventualmente ultrapassá-la. Algumas previsões sugerem que a China poderia ultrapassar os Estados Unidos na economia até 2030, com base em tendências econômicas atuais. Além disso, a China está investindo fortemente em infraestrutura em todo o mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Muitos desses projetos são financiados em yuan, o que significa que a demanda pela moeda está aumentando. Isso pode levar a um aumento no valor do yuan em relação ao dólar, o que pode afetar a competitividade dos produtos americanos no mercado internacional. A China tem reduzido gradualmente as restrições ao comércio do yuan no exterior e tem promovido o uso da moeda em acordos comerciais bilaterais, o que pode implicar ainda mais na queda do dólar perante o comércio mundial. A China já lançou um teste de sua própria moeda digital, e outros países como Suécia, Canadá e Reino Unido estão considerando a ideia de criar suas próprias moedas digitais. Mas e você? O que acha que será a economia chinesa? Vai esmagar o dólar? Ou pior, as criptomoedas irão destruir moedas tradicionais no mundo inteiro? Deixe sua opinião nos comentários. A grande verdade é que a China vem caminhando a passos largos para se tornar a maior potência global. Alguns estudos apontam que o país irá alcançar esse posto por volta do ano de 2033. Para isso, o país tem usado cada vez mais estratégias de difundir suas empresas no mundo. Um exemplo disso é a Tencent, uma gigante chinesa da tecnologia que disputa como uma das empresas mais valiosas e influentes no mundo, e com um valor de mercado próximo a 500 bilhões de dólares. E apesar de tão grande e importante, essa empresa é praticamente desconhecida, porém sua crescente dominação nos setores de jogos, entretenimento e tecnologia. Antes de sair,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.